Glória a Deus. E nessa noite eu quero, né, vamos ver o tempo que eu tenho aqui, mas falar sobre oração ouvida por Deus e respondida. Oração ouvida por Deus e respondida. Eu quero entrar depois no livro principal, que eu quero tocar no assunto envolvendo dois homens, especialmente uma situação na qual essa oração ouvida e respondida por Deus, que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu não vou dar passos assim para você tem ouvido muito, amém, queridos? Nas células tem sido ministrado também sobre isso de oração, sobre esse tempo, então não falte a célula, esteja lá participando, porque Deus está fazendo maravilhas e vai tocar o teu coração, amém, queridos? E antes de entrar no texto principal, eu quero ler dois textos com vocês. Tiago, capítulo 5, verso 16, é um texto que a gente já tem usado, tem na lâmina, né, para quem já participou e vai estar participando ainda. Tiago 5, 16 até o 18 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um humano como nós, e no entanto, quando ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Amém, queridos? E a Bíblia, esse texto de Tiago diz que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém? Quem é justo aqui? No Senhor. Quem tem sido justificado? Esse poder está nas tuas mãos, está na sua voz profética, quando ora, amém? Quando um justo ora, queridos. Precisamos saber essa diferença do que é um justo, amém? Amém, gente? O que pode impedir a oração de um justo? O que pode impedir a oração de um justo? Nada pode impedir. Se ele é justo no Senhor, porque, queridos, eu quero ler um texto com vocês, né? Lembra que eu não entrei ainda no texto principal, é só um paninho de fundo para tocar o teu coração, assim. O Salmo capítulo 1 é onde vai fazer uma grande diferença entre o justo e o injusto, ou o justo e o perverso. E olha o que a palavra de Deus diz, aí você vai ver se você está se enquadrando também nessa oração de um justo, porque a oração de um justo não vai ser impedida, porque ele é justificado pelo Senhor, amém? Olha o que diz Salmo 1, até o versículo 1 ao 6, olha: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor, nele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém, queridos? É um texto que diz a diferença entre quem é justo e quem é injusto. E quem que é aquele que é justo? É aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, de zombadores. Pelo contrário, o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E ele é como árvore plantada, onde tem água o tempo todo, onde as suas raízes são fortalecidas, as suas folhas não murcham, e dá o seu tempo na estação própria. Amém, queridos? Tem justos aqui? Amém? Você está plantado? Você está com folhas verdes aí? Amém, queridos? Você está frutificando? Queridos, esse é o justo. Então, quando a palavra de Deus fala que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, é a palavra do Senhor sobre aqueles que são justos no Senhor. Amém, queridos? Agora nós precisamos saber, se você está andando com conselhos de ímpios, se você está parando para ouvir os pecadores falar, e se você está se ajuntando na roda de pessoas que estão falando mal, zombando, cuidado, porque você está ao contrário daquilo que é um justo. Você é o perverso, e a palavra de Deus fala que perverso é como palha. Querido, fala para o teu irmão, não seja paia.
A palha o vento dispersa lá. Amém, queridos? Então nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos e o que nós estamos fazendo da nossa vida. Amém? Amém, gente? Então, como pano de fundo nesses dois textos, a oração de um justo e o que é justo. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no texto, que nós vamos ler o capítulo todo, e eu quero que você prestasse bastante atenção, por isso eu quero que você abra. Se você não tem como abrir, não tem o seu celular, o Ali vai projetar aqui, né, Ali, os textos, mas eu quero que você preste bem atenção. Você já conhece essa história, mas eu creio que Deus quer continuar falando ao teu coração. Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos capítulo 10. Glória a Deus. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu ainda? Quem não abriu, fala, meu irmão, me ajuda aí, onde está? Se você não abriu ainda, vai ser projetado aqui. Vamos lá, querido, eu quero ler esse texto todo, depois quero falar alguns aspectos aqui, sobre, dentro desse tema, que é a oração ouvida por Deus. E ela é respondida. Você crê que a tua oração é ouvida por Deus, querido, e Deus responde? Amém? Olha o que aconteceu aqui. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual ele viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu, as suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele os guarda na memória. Agora, envia alguns homens a Jope, e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares, e lhes contou o que havia acontecido e os enviou até Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase, viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Então eles responderam, Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor e a casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns homens de Jope. Chegaram a Cesareia. No dia seguinte, Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro, prostrou-se diante dele, o adorando. Mas Pedro o levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhe disse,
Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde, e de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Vou ler de novo. Então, agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia, em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, e depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda parte, e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Glória a Deus. Amém? Quem nunca leu um capítulo inteiro da Bíblia, leu hoje. Amém? Acompanhou pelo menos. Eu li, você acompanhou. Aleluia. Queridos, nós temos uma história. Quantos conheciam já essa história? Amém? Queridos, são detalhes preciosos aqui. E dentro desse tema que nós temos falado, como Deus ouve a oração e como Deus responde a oração. Queridos, nós temos entendido e cada vez mais visto que o Senhor vê e Ele ouve a oração do secreto. E nós cremos que Deus é aquele que move, queridos, soberanamente, quando nós temos o nosso coração voltado para Ele em oração. Amém, queridos? E a Bíblia fala que Cornélio, que era um oficial do exército romano, era tratado como um gentil, alguém que já estava recebendo, mas algumas características deste homem chamam a atenção, e não só chamou atenção ali, chamou a atenção principalmente de Deus. A Bíblia fala, e nós lemos alguns textos, no versículo 2, diz que Cornélio era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre, outra versão diz, continuamente, ele sempre orava a Deus. Sempre orava a Deus. E isso chamou a atenção de Deus, no momento que, queridos, algo havia acontecido ali só em Jerusalém, só para os judeus, mas se estendia essa palavra para fora. Esse homem era um romano, oficial. E a Bíblia fala que isso tocou o coração de Deus. Versículo 4, suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele
os guardava em sua memória. Queridos, tem oração tua que Deus está guardando na memória? Porque tem orações que Deus responde, e tem orações que Deus não responde. Porque se nós oramos, a Bíblia fala, olha, orais, né, pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para receber nos seus próprios deleites, seus próprios desejos. E tem oração que é bloqueada, não tem como chegar, porque não é de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Precisamos ter esse entendimento, mas algo, queridos, fora até do contexto daquele que eram os apóstolos, chegou ao coração de Deus. Deus ouviu a oração, e o anjo apareceu para esse homem e falou, olha, Deus tem ouvido a tua oração. E eu falei, eu quero te dar algo, porque você precisa ser tocado por Deus. Queridos, e ele dá certinho, falou, olha, manda mensageiros até Jope, vai até casa de um Simão, que é o curtidor, ali vai estar outro Simão, chamado Pedro, e você vai falar com ele, e ele vai vir, que você vai trazer uma mensagem. Queridos, Deus prepara cada detalhe, homens, e Deus usa para que a sua palavra seja ministrada. E aqui fala que não só ele, mas toda a sua família, eles eram devotos, realmente, né, na oração, precisando de algo, mas ainda não havia chegado uma palavra, não havia chegado a salvação sobre, eles tinham o desejo, mas ainda não haviam sido batizados, talvez, né, só ouviam falar, mas eram como gentios. E nós vemos que a sequência diz, queridos, no versículo 9, Pedro, o discípulo de Jesus, aquele que Jesus falou com ele, chamou para realmente ministrar essa palavra, cuidar das ovelhas. No versículo 9 diz assim, ó, no dia seguinte, na qual já havia falado lá com Cornélio, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu para o terraço para orar. Queridos, um homem estava orando, temente a Deus e sua família. Agora, aquele também que é o discípulo de Deus, o que ele estava fazendo? Orando. Queridos, será que é difícil a gente ver que no momento da oração, do secreto, é ali que Deus fala? Ele estava se preparando para almoçar, você vai ver depois que Pedro falou, olha, enquanto o almoço estava sendo preparado, Pedro subiu ao terraço, e ali ele estava orando. E enquanto ele estava orando, queridos, enquanto ele estava orando, ele teve essa visão, esse êxtase. Ele entrou neste lugar onde ele teve essa visão de desceu esse lençol do céu, e ele viu animais na qual tinha puros, impuros, aonde não, pela lei judaica não poderia comer, que Deus havia falado que era impuro, mas quando desceu, falou, Pedro, mata e come. E ele falou assim, de maneira alguma eu vou comer aquilo que é proibido. Ele falou, olha, não fala que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Queridos, uma palavra vinda do céu sobre aquilo que estaria acontecendo, e nós vemos que por 3 vezes isso fez, né, e a mesma palavra repetindo, e a mesma declaração, e depois esse lençol foi elevado aos céus, e versículo 17 depois, falou que Pedro ficou perplexo, pensando, qual seria o significado da visão? Poxa, o que quer dizer isso? E eu pergunto para você, queridos, qual é o significado? Talvez aqui, quando já teve aqui momentos que você fica parando de pensar naquele tempo que você está de devocional, aquele tempo que você está orando, e você vê que algo está acontecendo, uma palavra, fala, gente, quando já ficou assim? Meu Deus, o que isso quer dizer? Você já ficou assim, gente? É um momento que a gente tem de devocional, você começa a ler algo e você fala, gente, o que quer dizer isso? Alguma coisa saltou tão importante, queridos, a mesma coisa. Imagina, para Pedro gente, só vivia naquele contexto ali, para ele era uma coisa proibida. Era algo assim, mas quando vem dos céus, querido, há mudanças. E nós vemos que aqui já é o complemento daquilo que o próprio Jesus declarou. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos aqueles, portanto, que o receberam, deles o direito de se tornarem. Então começa um novo tempo para aqueles que eram chamados gentios. E hoje, nós sabemos que nós somos considerados perante o mundo, perante os judeus lá. Quem é judeu? Só se tem alguém que é judeu, descendente aqui? Tem alguém que é descendente? Tem ninguém? Então, agora perante esse mundo espiritual negócio, nós somos o quê, queridos? Gentios. Porque a salvação estendeu para nós, glória a Deus por essa visão, por Deus ter liberado e aberto o caminho, amém, queridos? Você é grato por isso? Você pode falar, Senhor, muito obrigado, porque a salvação chegou até a mim, amém? Você pode falar isso? Fala, queridos. Levanta suas mãos e fala, Senhor, obrigado, porque a salvação chegou. Porque, queridos, ela estava destinada somente para os judeus, somente para aquele tempo, somente para aquelas vidas. Mas eles não receberam, não compreenderam.
O que era esse chamado? E a Bíblia fala que nessa hora, Pedro ficou ali perplexo, pensando qual seria o significado da visão. Queridos, quantos de nós ficamos perplexos por momentos da palavra, queridos, e é no momento da oração. Neste momento da oração, agora, Deus trouxe, através dessa visão, olha, não diga que é impuro o que eu purifiquei. Está guardado. Sabe, querido, tem muitas palavras que você tem que receber Deus, você tem que realmente ficar perplexo, mas você vai guardar, porque Deus sempre vai trazer a direção logo depois. O tempo certo, a hora certa você vai entender. Amém, queridos? Fala para o meu irmão, a hora certa você vai entender. Só permaneça neste lugar. Só vai para o lugar da oração. Agora presta atenção, o que me chamou a atenção é isso, queridos, que a Bíblia fala que o homem que estava orando para Deus, e a sua família era devota, era um homem que orava continuamente. Orava em todo o tempo. Nós precisamos orar em todo o tempo, amém, queridos? Precisamos orar continuamente, precisamos estar o tempo todo nesse lugar de oração, amém? Versículos 19 e 20. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, queridos, presta atenção nisso. Eu deixei até em negrito, maiúsculo aqui para mim nas minhas anotações, dizendo isso. Porque muitas vezes nós somos levados, querido, aonde nós, talvez, poxa, eu orei, tem alguma coisa assim, daí você já vai para tudo quanto é lugar, você vai para a internet, você vai para buscar conselho de alguém, você vai para conversar. Queridos, quem trouxe a revelação para Pedro não foi ninguém que estava ali perto. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo, levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Queridos, no lugar da oração, quando Deus fala, Ele vai trazer cada momento a direção do que se deve fazer. Se você está no lugar da oração, um justo que ora, que tem a sua vida no lugar de Deus, sensibilidade no Espírito, o Senhor vai dizer o que vai fazer, amém, queridos? Fala para o meu irmão, aguarde do Senhor, espere o Espírito te dar direção. Não faça da tua cabeça, não ouça pessoas. Lembra que nós falamos que quem é justo não anda no caminho dos ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não fique tentando achar alguma coisa, mas vá para o lugar, deixa o Espírito Santo falar, deixa Ele usar pessoas que Ele quer usar. Amém, queridos? É o Espírito que conduzirá. Nós precisamos nessa hora ser sensíveis à direção do Espírito. Amém, queridos? O verso 24, Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Você consegue compreender que Deus falou com Cornélio? Olha, nós não sabemos que, mas nós estamos no lugar da oração e Deus vai vir para falar conosco. Ele reuniu sua família e também amigos íntimos. Isso quer dizer, porque talvez muitas pessoas de fora não iam entender, mas a sua família era devota com ele, estava no lugar da oração com ele. E seus amigos íntimos falaram, olha, esse cara tem algo que ele fala e algo diferente nele. E ele chamou os amigos, venham porque Deus falou comigo e vai acontecer algo, nós não sabemos o que, mas nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Que eles dão um chamado para que eu e você possamos realmente estar nesse lugar da oração. Amém? E aqueles que estão aqui, poxa, mas eu não tenho conhecimento, eu preciso. O Espírito Santo, se você necessita algo, dizendo Deus, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te capacitar, vai levar você até o ensino. Amém, queridos? Por isso que algo tremendo que nós temos nessa casa é a integração que nós passamos todo, né? Começou hoje, onde a gente pastor a visão, as nossas células são estudos, amém, queridos? Então, são momentos, e os líderes ali não são teólogos, não são pessoas que têm, mas são facilitadores, porque o Espírito Santo age ali, e às vezes nem é o líder que ministra, é as pessoas que estão ali com experiências próprias, com a vida em Deus, que falam, olha, Deus falou comigo, e nós, quantas vezes, e quase sempre que nós vamos numa célula, nós somos ministrados, não pelo que o líder fala, não como nós pastores estamos dando uma contribuição ali, mas pelo testemunho das pessoas, porque é nessa unidade que Deus ordena a bênção, e traz ensinos, amém, queridos? Porque Deus revela, Deus traz quando está a unidade, onde 2 ou 3 estiverem, Deus está ali, Deus capacita, sabe, querido, quem dá dons não é homens, não é pastor que distribui dons, quem dá dons é o Espírito de Deus.
Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer. E nós precisamos estar o quê? Espírito de oração, com o coração voluntário, com a nossa mente voltada do Senhor. E o diabo vai querer fazer, não vai nas células não, mas você tem que ir, porque o Espírito vai te direcionar. Uma outra voz de engano vai falar, não vai. É perda de tempo. Não vai, você está cansado, mas o Espírito Santo vai falar, se você quer ser ensinado, se você quer ser capacitado, se você quer que orem por você, se você quer que a tua vida seja fortalecida, é o lugar que você deve estar. Amém, queridos? Cornélio nem sabia, mas estava ali, nem sabia como funcionava, mas antes de Pedro chegar, ele já estava reunindo ali começaria uma célula na casa dele. Reuniu a sua família, reuniu seus amigos mais íntimos. Sabe, que ele não perca mais tempo. Se você tem amigos, chegados, familiares, convide para a célula. Você sabe, queridos, uma das coisas que a gente mais levanta, se a pessoa não convida ninguém para ir, é porque ou ela não se sente bem lá, não se faz parte, não gosta, ou tem medo que a pessoa vai lá e conheça quem ela é e quem não é. E nós precisamos, queridos, ter o nosso coração no Senhor, porque o justo é aquele que medita dia e noite na palavra. O que é justificado no Senhor. No seu trabalho, ele é uma pessoa. Na igreja, ele é a mesma pessoa. Na sua casa, ele é a mesma pessoa. Não há diferença. Não existe crente camaleão. Que entra lá, vou me pintar, olha, eu sou o que todo mundo diz. Não, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Separados de Deus, homens e mulheres, realmente santos, que aonde está, nós não somos perfeitos, vamos falhar, vamos ter falha, mas o sangue de Jesus nos purifica, e a Bíblia fala, se houver, não pequem, filhos, mas se por um acaso pecar, temos um advogado, seja rápido, volte para a palavra, seja rápido para querer o acerto. Amém? E nós oramos, nós lemos aqui o texto do início, que a Bíblia fala assim, ensina, orem uns pelos outros. Confessar vossas culpas uns aos outros, para que você seja curado, seja sarado. E a oração de um justo pode muito, nos seus efeitos, ela vai fazer coisas grandiosas e tremendas. Amém, queridos? Amém? Estão comigo ou não? E é a palavra do Senhor. E aqui nós vemos esse homem, convidou para sua casa. Cornélio os esperava e havia reunido parentes e amigos íntimos. Versículo 26. Até o 25 diz que ele chegou diante de Pedro e já prostrou diante dos pés de Pedro. Querido, se Pedro tivesse subido a cabeça dele, não entendia quem ele era e quem era Deus, ele podia falar, rapaz, olha, estamos aqui, sou eu, sou poderoso mesmo. Mas Pedro falou, cara, levante, não é isso assim não. Eu sou homem, sou humano igual você. Ele queria já trazer algo, por quê, queridos? Porque tem pessoas que têm sede, vai para o lugar da oração, mas não tem uma intimidade com Deus, mas são sedentas e precisa de alguém que ensine. Deus tem chamado a tua vida, você para aprofundar na palavra, porque muitas pessoas nesses dias estão carentes da presença de Deus, de um ensino profundo na palavra. A palavra de Deus fala assim, mas as pessoas, como conhecerão, se não há quem pregue? Como saberão se não tem pessoas enviadas? Que você foi enviado para estar na família que você está, no trabalho que você está, na escola que você estuda, porque Deus tem te enviado. Nós temos falado nesse tempo que Deus tem nos chamado e tem escolhido aqueles que se dispõem. Mas eu não sei falar, eu não sei como agir. Queridos, Pedro também não sabia, recebeu uma palavra, mas eu estou num êxtase, não sei o que está acontecendo. Mas de repente, o que acontece? Quando você está ligado, sensibilidade, o Espírito Santo falou, Pedro, vai chegar 3 pessoas aí. Não foi ninguém que foi lá. Pedro, estão te chamando aí, estão chamando. O Espírito Santo falou, vai vir 3 pessoas. Eu que estou enviando. E você vai com eles. Porque eu estou nisso. Eu estou dirigindo. Versículo 26. Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Lá no versículo 28, no entanto, Deus me mostrou que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. E ele, quando chegou naquele lugar, Cornélio falou, olha,
né? Nós lemos novamente, se você acompanhar, um já contou, olha, o que aconteceu comigo, que eu estava lá, e Deus, um anjo veio e falou que era para ir procurar, e foi bom que você veio, Pedro, para estar aqui. Agora está aqui minha família, os meus amigos mais íntimos, prontos para ouvir o que você tem para falar. Queridos, eu quero fazer uma pausa nesse tempo aqui e falar, queridos, aonde você está? Se você está orando, buscando a Deus, para Deus te dar sabedoria, vai ter momentos que na tua família, pode estar no momento de comunhão na mesa, alguém vai perguntar para você, olha, estamos todos aqui, o que você tem para falar sobre isso? Se você é um homem ou mulher de Deus, que tem fiel na palavra, o Senhor vai usar a tua boca para você ser um canal de bênção naquele lugar, para falar daquilo que Deus tem colocado. É o Espírito Santo que vai direcionar. E eu creio que Deus quer dar e está dando para muitos de nós oportunidade. E nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Deus tem dado a oportunidade de você sentar com pessoas no teu trabalho, na qual está passando momentos difíceis. Você tem a paz de Deus, você tem a graça do Senhor. E você pode orar, você pode declarar algo. O Senhor nos chama, queridos. Pedro estava cheio de questionamentos na sua cabeça. Imagina, você já conhecia. Você que leu os capítulos anteriores, tudo antes lá, você sabe como que era Pedro. Se para Jesus ele era assim, imagina, Jesus já não estava ali. E ele recebe algo que não pode. E ele estava vivendo aquilo e ele, no capítulo, versículo 34 e 36, disse, então Pedro respondeu, eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Queridos, o que Pedro ministrou automaticamente? Falando, Jesus veio, mas ele falou, olha, a mensagem que eu tenho para vocês é essa. As boas novas de Cristo aqui, a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa paz quer entrar na tua casa, Cornélio. Essa paz quer entrar nos seus familiares. Essa paz quer entrar neste lugar. Jesus Cristo, que é o Senhor, o dono de todos. O dono de todos. Sabe, queridos, muitas vezes você quer falar, não, eu preciso falar, eu preciso acontecer alguma coisa, eu preciso... Queridos, quando nós tentamos dar um jeitinho, o nosso jeitinho nós estragamos. Quando você quer fazer do teu jeito, queridos, vai estragar. Mas a Bíblia fala que enquanto Pedro estava falando, que a paz de Deus, Jesus Cristo estava ali, que Ele é o Senhor de todos. O versículo 44 e 46 diz assim, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os discípulos que estavam indo com ele, os judeus, que acompanhavam Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Queridos, enquanto a mensagem está sendo pregada, enquanto a tua atitude, porque a mensagem, ela muitas vezes ela é falada, mas a mensagem muitas vezes ela é demonstrada através de gestos, de atos, enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, enquanto as pessoas estão te observando, e você está numa intimidade com Deus, e a sua vida tem sido algo de ministração para as pessoas. Queridos, aqui nós vemos mais uma vez o de repente de Deus, enquanto Pedro falava, enquanto Pedro estava trazendo a mensagem, ele nem sabia o que ia acontecer, porque imagina Pedro se ia falar com eles, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, ele era a primeira experiência dele com as pessoas, mas enquanto ele falava, queridos, porque quem vê, quem está pronto, e a palavra de Deus fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem vem sobre o coração, é o Espírito Santo, nas pessoas que estão preparadas e querem receber. Amém, queridos? Não teve nenhum apelo. O apelo veio depois de receber o Espírito Santo. A Bíblia fala que de repente o Espírito Santo veio e sobre eles. E até as pessoas que foram, o que será que Pedro vai falar? Talvez os judeus que foram com Pedro estavam com medo. Onde já se viu, nós estamos aqui, porque a lei diz que não pode nem entrar. Ai, se alguém nos vê aqui. Vai lá saber se não estava tudo coberto. Como talvez muitos de nós, querido. Quem sabe você entra em algum lugar, meu Deus, que lá não pode saber que eu estou aqui. Não pode saber que eu sou crente.
E quantas pessoas a gente ouve falar assim, o quê? Você está com a gente já faz 10 anos. Você nunca falou. Eles precisam tomar cuidado. A tua vida tem que ser aberta. No sentido de falar assim, eu não tenho nada a esconder. Eu tenho a minha vida realmente baseada na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus age em mim e vai tocar. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E o versículo 47, Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora como nós? Também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Queridos, a salvação o Espírito de Deus moveu naquele lugar. Como o Espírito de Deus tem movido neste lugar, como o Espírito de Deus tem movido em cada célula, como o Espírito de Deus tem movido nas casas que falam, Senhor, eu te quero. Uma família, um homem, soldado ali, romano, com a sua família, que orava a Deus, olha, ouvi falar, e eu preciso dessa mensagem. E Pedro traz uma mensagem dizendo, a paz está adentrando nesta casa. Os Espíritos, queridos, e foram tomados daquele lugar que as pessoas, os judeus estavam com Pedro, ficaram admirados. Como que pode? Eles também receberam, porque nós ouvimos falar em novas línguas, sendo batizados no Espírito Santo. Ah, pastor, mas eles não eram convertidos, querido. O batismo, ele não é para dizer quem é, não. O batismo é um selo. O batismo é um selo daquele que crê. Quem crer e for batizado, será salvo. Pedro só demonstrou para ele, queridos, que impede. Imagine se esses caras, batizados, já cheios do Espírito Santo. Imagina como foi esse batismo, gente. Imagina como que foi esse batismo nas águas, para a salvação dessas famílias. Agora, algo que eu estou, realmente, que o Espírito Santo tem direcionado nós, nessa hora de começar essa série dessas palavras, é, queridos, que é uma oração ouvida por Deus. Deus responde. Uma oração feita, queridos. Uma oração que foi feita ali em Cesareia, por um oficial do exército romano. O Espírito Santo linkou algo lá com Pedro, lá em Jope, no andar superior, no momento que estava primeiro, no momento de oração. Queridos, Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer fazer ligações. Quantas pessoas, queridos, estão aqui na cidade de Cascavel, talvez numa hora dessa, clamando. Quantas pessoas talvez estão em alguns becos, lugares assim, e falou assim, olha, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. Jesus, se você está aí, Senhor, e muitas pessoas clamando. E no teu lugar de oração, Deus está levando você a orar, Senhor, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo está levando, porque é o Espírito Santo que fez essa linkagem, é o anjo do Senhor, é o Senhor que envia pessoas, ore porque Ele está vendo pessoas que estão no secreto, amém? E muitas vezes tem pessoas que estão no secreto deles desesperadas, sabe, queridos, nós ouvimos uma palavra, ali nas aliançadas, e que muitas pessoas estão desesperadas com o momento que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que estão realmente com as más notícias que vêm, falando, está vendo, as coisas estão ficando difíceis, olha as leis estão aí. Nada, querido, quanto mais vem esse aperto, mais é uma oportunidade de falar, é agora que os filhos de Deus, que os justos precisam se levantar para trazer salvação. Porque, queridos, se a gente pensa que leis estão vindo, situações estão vindo, imagina as pessoas que não têm Jesus. E nós temos uma palavra para declarar, olha, o que eu estou trazendo para você agora é as boas novas, onde a paz de Deus quer entrar no teu coração. O fruto do Espírito, não só a paz, mas o amor, a alegria. Sabe, queridos, quem sabe nesse exato momento, tem pessoas talvez dentro das suas casas, agora, tentando se encher de comprimidos para se matar, porque não tem mais esperança. Porque a esperança que tinha, todos os homens talvez já deram. Ah, eu não aguento mais, eu preciso de dinheiro. Daí pode ter dinheiro. Gente, tem gente que tem muito dinheiro que está se matando. Tem gente que não tem dinheiro que está se matando. Então, queridos, não é nem dinheiro nem falta. O que precisa é da paz com Deus, que são as boas novas. E
que nós precisamos pregar, e aquilo que Jesus pregava, os apóstolos pregavam, falou, olha, o arrependimento. Pedro talvez não teve nem nenhum trabalho. Você acha que Pedro teve trabalho para fazer alguma coisa ali? Querido, pregar qual a palavra dele? Estamos aqui sedentos. Querido, quando há fome e sede de Deus, você não tem que falar. Sabe, e nós cremos do que Deus já fez no domingo passado. Nós não ficamos aqui, querido, se não para tudo, manda embora para casa, fica aqui. E nós vemos, querido, nessas vidas, que a oração, ela fez parte daquele que queria receber. E a oração fez parte daquele que estava para ministrar. Tanto Cornélio estava no momento de oração, continuamente, como ele fazia todos os dias. A Bíblia não conta quanto tempo, mas, querido, teve um momento que Deus falou, olha, as tuas orações estão chegando diante de Deus, está no seu memorial. Sabe, querido, quando a oração toca o coração de Deus, e Pedro poderia estar lá, não, vou aqui esperar, sentar, vou dormir para esperar o almoço. Não, enquanto o almoço não estava sendo pronto, ele foi para o lugar onde ele estava orando, e neste lugar de oração, Deus falou com ele. Talvez não entendeu muita coisa, mas logo o Espírito falou, Pedro, o que você viu, e aquilo que eu estou fazendo é obra minha no teu coração, não impeças, vá. Querido, eu quero falar com você, não perca tempo, não se preocupe com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, se preocupe em agradar o coração de Deus, esteja pronto a servir ao Senhor. Sabe, uma palavra que nós recebemos também ontem, o título da palavra é assim, ó, não estresse. Sabe, tem muitas pessoas estressadas com tudo, e o Senhor os chamou, queridos, para não viver uma vida estressada. O Senhor te chamou para ser uma vida que glorifica Ele em tudo. E quando nós glorificamos ao Senhor, Ele dá escape para todas as coisas, Ele dá direção. O Espírito vem e fala, olha, aquietai-vos, para, tem muita gente que não consegue parar. Mas Deus, que é Deus, que não dorme nem dormita, Ele descansou. Não que Ele precisasse, mas para nos ensinar. E às vezes nós corremos tanto, eu preciso ganhar, eu preciso fazer, querido, nós temos que parar e ouvir Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus dá aos seus até enquanto dorme, querido. Agora, como tem sido teu sono? Tem sido sono de estresse, sono de desespero? Porque se você é justo do Senhor, você vai declarar a palavra do salmista, em paz me deito, e logo eu pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Tem coisas que a gente se preocupa e você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Senhor, eu dependo do Senhor. Qual foi a oração de Jó para o Senhor? Deus deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim no ventre da minha mãe, vou querer aqui agora. Estou preocupado, não tem sapato, não tem nada. Não nascemos sem nada. O Senhor cuida de nós, amém, queridos? O que mais importa da nossa casa é a paz de Cristo reinando no nosso coração. Sermos instrumento nas mãos dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Amém, queridos? Fiquem em pé. Aleluia. É o lugar da oração. É o lugar da oração ouvida por Deus e respondida por Deus. É o lugar secreto. Aleluia. Enquanto os músicos cantam, eu quero chamar rapidamente aqui você que fala, olha, eu quero entrar nesse lugar de descanso no Senhor. Eu quero me deleitar no Senhor. Eu preciso ouvir Deus. Se você precisa nessa hora e quer entrar nesse descanso do Senhor, sai do teu lugar, vem aqui, ajoelha.